No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho, relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão na noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos lados, na boca, entre os dentes trazia 3 costelas, e lhes diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinham também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolências. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. E então estive olhando, por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando, e eis que o animal foi morto, e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós estamos, mais uma vez, como o temos feito dominicalmente, estamos diante da Tua Santa Palavra. Deus, nós não ousaríamos estar aqui, senão pela mediação de Jesus Cristo, e nós não ousaríamos ler esse texto e entendê-lo, senão pelo auxílio do Espírito Santo. Fala aos nossos corações, nós precisamos de Ti, a Tua igreja precisa de Ti, as nossas almas carecem de Ti, e somente aquele que sonda as mentes e os corações é capaz de discernir aquilo que os nossos corações necessitam. E por isso, Senhor, pela
mediação pela unção do Espírito Santo, que o Senhor aplique a tua palavra nos nossos corações. Fala, pois, a cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de nós olharmos para o texto, um texto desafiador, e por isso você precisa ter misericórdia de mim, eu quero citar uma coisa que eu acho que vai ajudar a gente a compreender esse texto. Imagine uma situação, imagine comigo, pinta aí esse cenário na sua cabeça, um homem chegando para sua esposa e dizendo assim para ela: por fim, quando um dia eu morrer, o que vai acontecer com todo ser humano, ou quando estiver solitário, o que acontece com todo boêmio, eu possa dizer para mim mesmo: nenhuma relação é duradoura, mas que ao menos seja satisfatória enquanto durar. Bom, eu imagino que se você ama o seu marido, se você é aquela que ouve essas palavras, você vai ficar muito triste, não vai? Mas presta atenção. E se essas palavras forem ditas assim? E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Soneto de fidelidade, Vinícius de Moraes. Se sou eu escrevendo, ou se é um mero mortal, a primeira leitura é a mais provável. Mas se é o Vinícius de Moraes, sai bonito até um término, né? Vinícius de Moraes foi um camarada que se casou, é fato que ele teve 9 mulheres. 9 mulheres. Por que eu li esse texto aqui de duas formas diferentes? Porque a gente precisa entender que existem gêneros literários diferentes. E cada gênero literário tem uma característica. Se você for ler uma poesia achando e estando diante do texto, pensando em lê-la como um artigo de jornal, você não vai entender nada. Ou o contrário. Um texto jornalístico deveria descrever um fato, passar uma informação, enquanto, por exemplo, uma ficção, ela descreve, ela cria uma história, personagens que não existem. Se você ler uma fábula, você vai encontrar animais falando uns com os outros. Você vai encontrar tartarugas que falam e que chegam antes das lebres. São fábulas. O fato é que, no caso do poeta, ele brinca com as palavras. Ele usa figuras de linguagens. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Tudo que ele está dizendo não vai durar, vai acabar, pelo menos que seja bom enquanto dure. Olha só. Você que é leitor da Bíblia, precisa entender isso. Porque quando você lê um texto poético, quando você lê um provérbio, você precisa ler entendendo que um provérbio é escrito de uma perspectiva diferente do que um texto lá de um livro histórico da Bíblia. Uma epístola. Ou nós chegamos aqui no gênero apocalíptico. Esse é um gênero literário que você vai encontrar nessa segunda parte do livro de Daniel, que começa aqui no capítulo 7, e a gente encontra no livro chamado Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Os autores, e aí a gente precisa entender que o gênero apocalíptico, ele tem algumas características, porque senão você vai confundir tudo. Aliás, eu preciso dizer, com muito temor
respeito e humildade no meu coração, que provavelmente tudo que você aprendeu sobre escatologia é estudo dos últimos dias, muito possivelmente você aprendeu errado. Se a sua escatologia é fruto do livro do Tim LaHaye, Deixados para Trás, a gente precisa de uma classe de Apocalipse na igreja. O que se fala acerca de arrebatamento, acerca de milênio, são temas que a gente precisa estudar. E talvez o grande erro é que nós vamos para um livro de um gênero apocalíptico e nós esquecemos que ele fala através de imagens, figuras de linguagem. Olha, um teólogo do Antigo Testamento chamado Tremper Longman, ele coloca algumas características do gênero apocalíptico. Ele diz, escatologia estrita, isso quer dizer estudo de fatos futuros. Ele fala que é muito natural desse gênero uma revelação mediada, um anjo que revela, ou um anjo que guia durante uma visão, como, por exemplo, ambos aconteceram com João, na ilha de Patmos, quando recebeu a revelação do livro chamado Apocalipse. Imagens incomuns, monstros, feras, animais, híbridos. Bom, um ambiente de opressão, isso é muito interessante a gente pensar. Quando Daniel tem esses sonhos, essas revelações, ele vivia debaixo do poderio de uma nação estrangeira. Não havia liberdade, o povo era oprimido. Quando João escreve o Apocalipse, ele está exilado numa ilha. Há grande perseguição contra os cristãos. O fato é, e o Longman ele diz uma coisa interessante, o Apocalipse, ao mesmo tempo que revela, esconde. Porque revela algumas informações, mas esconde outra. Eu acho que o Ian Duguid, ele resumiu bem, ele diz assim, a apocalíptica bíblica é a revelação do fim na presente era, que era caracterizada pelo conflito e sua substituição pela era final de paz. Ela mostra de antemão o fim dos reinos deste mundo e a sua substituição pelo reino do nosso Deus e Cristo. Essa revelação é desvendada em imagens complexas e misteriosas. E qual é o propósito? Consolar e confortar. Você quer que eu resuma para você? Hoje o presbítero Aldeni comentou isso aqui de manhã. Tem gente que fica apavorada e não tem coragem de ler o livro de Apocalipse. Não tenha medo. Sabe qual é a mensagem do livro de Apocalipse? O Cordeiro venceu. Jesus e a sua igreja prevalecerá. Essa é a mensagem de Apocalipse. Não há o que temer. Dessa mensagem a gente recebe consolo. Então, quando nós vamos agora estudar, irmãos, esse texto aqui, a gente precisa entender que não dá para a gente ler literalmente, porque são figuras de linguagem. Não se arrisquem, irmãos, por favor, não se arrisquem a fazerem contas de anos, de tempos, de dias, porque é muito possível que as suas contas sairão completamente erradas. Tá bom? Partindo desse princípio, quando a gente olha para esse texto, a visão de Daniel, ela pinta 3 cenários para nós, e é isso que eu quero falar hoje à noite. Eu quero convidar você a nós olharmos esses 3 cenários que faziam parte da vida do povo de Deus naquela época. Esses cenários também fazem parte da nossa vida. E esses cenários, talvez muito mais do que a gente imagine, estão extremamente relacionados com o tempo que a gente está vivendo. Irmãos, os tempos são maus. Eu e você sabemos disso. Vivemos dias difíceis. E, portanto, Daniel, através das suas visões, nos convida a olharmos para 3 cenários. O primeiro cenário, vamos ver qual é ele e o que ele nos ensina. O primeiro cenário, os 4 animais. Qual é o seu ensino? O mundo jaz no maligno. E aqui eu vou tentar resumir para você nessa difícil tarefa, mas tentar explicar para você essa visão de Daniel. Bom, primeiro, lá no versículo 1, na visão de Daniel, a narrativa está em volta de um mar grande,
e revolto. Na linguagem do Antigo Testamento, o grande mar agitado por ventos, esse mar é símbolo de inquietação, de caos. O mar é o lugar desconhecido que é o habitar de monstros marinhos descritos na Bíblia, como, por exemplo, se você ler Jó, que fala do Leviatã, ou algumas Bíblias traduzem como o grande crocodilo. O fato é, esse mar desconhecido é usado nesse imaginário judeu para descrever um ambiente hostil, caos, agitação. No versículo 3, Daniel começa a relatar a sua visão. Ele relata 4 animais. 3 dos primeiros animais são animais que têm referência na natureza, no mundo existente. O 4º é diferente de tudo. Não há similaridade para esse animal. Versículo 4, nós encontramos a descrição do primeiro animal. Ele é como um leão, tem asas como de águia. E a Bíblia diz que foi dada a ele a mente de homem. O segundo animal é descrito como um urso em pé. Essa descrição do urso diz que ele trazia na sua boca 3 costelas, ou carne, e a ordem que era dada a esse animal é: devore, coma muita carne. No versículo 6, o terceiro animal era como um leopardo, tinha 4 asas e 4 cabeças. E a Bíblia diz, descrevendo e trazendo mais detalhes sobre esse animal, que a ele foi-lhe dado domínio. O 4º animal, versículos 7 e 8, diz que era terrível, espantoso e sobremodo forte. Não há nenhuma referência neste mundo. Não é um leão, não é um urso, não é um leopardo. É um animal, uma besta fera, terrível, espantosa e sobremodo forte. Tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços a tudo que pisava. Nada sobrava. Diferente de todos os outros animais, tinham 10 chifres. E preste atenção, para a cultura judaica, diferente da nossa cultura brasileira, chifre é sinal de poder, não aquilo que você está pensando. Animais fortes possuem chifre, um touro, tá? O versículo 8 diz que, estando eu a observar os chifres, olha o que aconteceu, a imagem desse filme apocalíptico. Dentre os 10 chifres, subiu um outro chifre pequeno, diante do qual os 3 primeiros foram arrancados. E nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava insolências. Olha, para mim, esse é o cenário que a gente tem, esses são os animais descritos. Essa visão, como não é para menos, lá no versículo 15, diz que deixa Daniel atordoado. E então, no versículo 16, ele ora, pedindo a Deus o significado. Ele pergunta, qual é o significado dessas visões? E aí eu posso tentar resumir da seguinte forma. Lembra do capítulo 2, se você não lembra, leia o capítulo 2, onde descreve o sonho de Nabucodonosor. É descrita uma estátua. Essa estátua, ela tem cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de barro e pés, um híbrido de barro e ferro. Nós dissemos aqui, quando pregamos no capítulo 2, que essa estátua e as suas partes fazem referência a uma sucessão de reinos que viriam. Os 4 animais, da mesma forma, descrevem uma sucessão de reinos que viriam. O primeiro animal, aquele leão com asas de águia, seria o próprio Império Babilônico. Aliás, uma nota é que quando Daniel agora relata esse sonho, há uma volta no tempo. Ele está dizendo, esse sonho foi dado a ele quando Belsazar era rei. Tá bom? Na época do Império Babilônico. A gente sabe que esse Império Babilônico foi derrotado por um outro império, o Império Medo-Persa, ou alguns teólogos separam o Reino Medo e o Reino Persa. Portanto, há divergências sobre esses animais e vai depender de tudo se você contar um reino só, o Reino Medo-Persa, ou esse reino separado. O fato é que esse o segundo animal, era um urso faminto.
O quarto animal, se nós olharmos, a Bíblia diz então, é aquele leopardo com 4 asas. Há quem diga que essa é uma referência à sucessão depois do Império Babilônico, a gente tem o Medo-Persa, depois a gente tem o Império Macedônio. Já ouviu falar em Alexandre o Grande? Foi famoso por suas grandes conquistas, porque era um tremendo estrategista de guerra. O seu exército movia-se muito rápido, e há quem diga que a referência do leopardo com 4 asas seria uma referência ao Império Macedônio instalado por Alexandre o Grande. Sendo assim, o quarto império nos deixa com o império que sucedeu, o Império Macedônio, que foi o Império Romano. Irmãos, então esse é o cenário que a gente tem. Esse é o cenário que a gente tem diante de nós. E presta atenção numa coisa muito importante. O povo de Deus, desde este momento, e se nós encararmos tanto o Império Macedônio ou o Império Romano, o fato é, o povo de Deus passou por muitas perseguições. Só para que você tenha ideia, depois que Alexandre o Grande instalou o seu grande império, ele morreu muito novo, aos 33 anos de idade. Não houve tempo de estabelecer uma liderança e deixar um reino solidamente unificado. Depois da sua morte, acontece que o reino macedônio foi dividido em 4 grandes reinos, 2 dos quais brigaram entre si, e brigaram pela região da Palestina. Entre esses 2 que brigaram, prevaleceu aqueles que nós chamamos de Seleucidas. Se você ler, você já ouviu falar de um livro chamado Macabeus, livro de Macabeus, é um livro que nós consideramos apócrifo, ele está contido lá na Bíblia Católica, é um livro lá do Antigo Testamento na Bíblia Católica, nós não adotamos como parte do nosso cânon, mas é um livro curioso do ponto de vista histórico, porque relata esse período que nós chamamos de intertestamentário. E o que aconteceu aqui? Aconteceu que um governador chamado Antíoco Epifânio, esse homem levantou grande perseguição ao povo judaico. Ele, para o escândalo do judeu, ele levantou uma estátua de Zeus no meio do templo do Senhor. Ele sacrificou um porco no altar ao Senhor. Por conta desses atos abomináveis, levantou-se uma grande revolta chamada a Revolta dos Macabeus, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. O Império Romano depois, o povo de Deus, e é interessante, tanto judeus quanto cristãos sofreram imensas perseguições. Quando João escreve o livro de Apocalipse, irmãos, a perseguição era grande. No ano 70 depois de Cristo, o templo havia sido destruído. Muitos cristãos foram mortos e perseguidos pelo Império Romano. Milhares de homens e mulheres que confessavam a fé em Jesus Cristo foram levados para o estádio do Coliseu, ali para servir de chacota, e morriam no tenebroso espetáculo, esmigalhados pelas bocas de leões famintos. Esses 4 reinos significam as autoridades desse mundo. A visão de Daniel tem um relato que alcança um tempo, até o tempo do Novo Testamento. Mas essa visão de Daniel também pode nos ensinar que enquanto a igreja estiver nesse mundo, nós vamos enfrentar lutas. A gente enfrentará adversidades. Irmãos, não foi isso que o Senhor Jesus nos falou? Que no mundo nós passaríamos por aflição, que o diabo, que é o nosso adversário, se possível fosse, ele enganaria os eleitos de Deus. A queda nos tirou do Éden, nos separou de Deus e nos jogou em um mundo que a Bíblia descreve que jaz no maligno. Enquanto nós vivermos nesse mundo quebrado, haverá dores.
Sejam perseguições políticas, sejam dores advindas de pandemias e mortes diversas, violência, corrupção, esse é o mundo que jaz no maligno. Quando eu preparava esse sermão, eu escrevi para um amigo, Osni, que é missionário no Oriente Médio, e eu pedi para que ele me passasse alguns dados acerca da perseguição aos cristãos no mundo. E se você não sabe disso, é preciso que você saiba que hoje em dia, o cristianismo é uma das religiões mais perseguidas ao redor do mundo. Ele me mandou dados da missão Portas Abertas, que falava da grande perseguição. Aliás, hoje, no Paquistão, o Paquistão está vivendo problemas terríveis. Eu trouxe alguns dados, então, que foram passados pelo Osni para mim. Esses dados você encontra no site da missão Portas Abertas. Presta atenção nisso. Só no ano de 2020, 340 milhões de cristãos, eu vou repetir, 340 milhões de cristãos em todo o mundo sofreram, entre aspas, discriminação, tratamento desigual ou perseguição violenta. Cerca de 4.761 pessoas foram mortas porque confessavam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Comparado ao ano de 2019, a perseguição entre os grupos cristãos aumentou cerca de 60%. 4.277 cristãos foram presos no mundo sem procedimentos legais ou condenados enquanto já estavam na prisão. No ano de 2020, 4.488 locais de culto foram atacados. A África é a nova rota da grande perseguição cristã. Se você já acompanhou as notícias do que tem se passado na Nigéria ou em Moçambique, pelo terror estabelecido pelo Boko Haram, um grupo extremista islâmico, pessoas têm sido mortas, porque como eu e você confessam a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E nós, que vivemos em um país onde a Constituição nos garante a liberdade de culto, ainda assim nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, e que sorrateiramente, gradativamente e crescentemente, as leis que nos cercam, a cultura que nos cercam, desafiam a proclamação da nossa fé cristã. 4 monstros. Nós vivemos nesse mundo que jaz no maligno e que todos os dias desafiará a sua fidelidade perante o Senhor. Segundo cenário, o cenário que fala sobre o ancião de dias. E o que isso significa? Vem agora uma boa nova. Deus está no controle. Versículos 9 e 10 descrevem: continuei olhando, foram postos uns tronos. E nesse trono, Daniel descreve o ancião de dias. E olha a descrição do ancião de dias. Se assentou, a sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça puro como a lã, o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Esse ancião de dias, Daniel diz que viu um rio de fogo que manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam lá diante dele, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O que é um ancião de dias? É uma figura de linguagem que quer descrever a eternidade de Deus. Aquele que é eterno. Aquele que sempre existiu. A brancura das suas roupas e de seus cabelos são uma imagem de irradiante pureza, porque ele é santo, santo e santo. Na visão de Daniel, o trono, carruagem,
ardia em chamas e as rodas queimavam, representando, sabe o quê? O poder do guerreiro divino, que prevalecerá contra todos os seus inimigos. O Deus que nós servimos é Deus de amor e de misericórdia, mas também é Deus dos exércitos, que guerreia por nós e prevalece sobre todos os seus inimigos. Um rio de fogo fluía do trono, e ele estava cercado de milhares que o serviam. Sabe o que essa visão quer descrever? Esse santo Deus, eterno Deus, ele é juiz, irmãos. Ele assenta no trono. E deixa eu te dizer uma coisa importante. Um dia eu e você nos apresentaremos diante do seu tribunal. Sabe uma coisa que a gente precisa se lembrar? É muito possível que termine o culto, quando você volte para casa, você vai sonhar com 4 animais esquisitos. Sabe o que isso me faz lembrar? Me faz lembrar que nos momentos de adversidades, nos momentos em que o nosso coração é esmagado pela dor, quando as lágrimas embaçam o nosso olhar, a gente tem dificuldade de olhar o quadro como um todo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Maior do que esses animais e estas bestas feras, é o Deus dos exércitos, todo-poderoso, que julgará o mundo. Diante dele, esses animais não são nada. Portanto, a imagem e a lembrança do Deus soberano prevaleça sobre a sua memória e sobre o seu coração. A Bíblia diz que esse rei, esse Deus, esse ancião de dias, se assenta, ele prepara o julgamento. Assentou-se o tribunal e abriram os livros. Sabe o que é esse livro? No imaginário judaico, lembra da visão de João, lá em Apocalipse, no capítulo 5, o livro todo selado de 7 selos, que ele chorou copiosamente, porque até então, aquele momento, ele dizia, ninguém pode abrir o livro, até que o anjo disse, há um que pode abrir, ao cordeiro, ao leão, ele é digno de pegar o livro, imagine um rolo, tá? Todo selado de 7 selos, e ele abre esse livro, sabe por quê? O livro é a nossa história, todos os nossos dias, segundo o salmista, foram escritos, contados e determinados. A minha história, a sua história, a história da humanidade está nas mãos do Senhor dos exércitos. Ninguém mais é dono das nossas vidas, é o Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas, como disse Isaías 46, versículos 9 e 10, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e eu farei toda a minha vontade. Jó 42, 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Salmo 135, 6, tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez no céu e na terra, e no mar, em todos os abismos. Efésios capítulo 1, versículo 11, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas tem coronavírus. Mas há pessoas famintas, mas há corrupção endêmica. Deus continua sendo soberano. Deus não foi pego de surpresa com essa pandemia. Nada foge ao seu domínio. Ele é soberano. Nada o que acontece comigo e com você foi ou será acidental.
E eu entendo que às vezes é muito, mas é muito difícil a gente fechar essa conta. Porque tem coisas que são difíceis caberem na nossa cabeça. Como é que a gente pode harmonizar a ideia de um Deus amoroso com tantas misérias nessa vida? Ele é soberano. Ele é Deus que dá a vida e tira a vida. Ele é Deus que ordena e tudo acontece conforme o seu próprio querer. Ele é Deus assentado no trono. E esse é o segundo cenário. E agora a gente vai para o terceiro cenário. O Filho do Homem. E o que esse cenário nos ensina? Jesus reina e nós reinaremos com Ele. Olha que belíssima descrição dos versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E o filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Sabe o que Daniel quer dizer? Enquanto, na sua visão, ele diz que vinha das nuvens dos céus, um que ele descreve como filho do homem, sabe por quê? Porque, diferente do ancião de dias, era uma figura não angelical, mas uma figura humana. Mas, ao mesmo tempo, era uma figura que vinha das nuvens. Irmãos, eis aqui uma clara referência ao Senhor Jesus. Totalmente homem, totalmente Deus, totalmente Deus, totalmente homem. Jesus, aliás, usa para si esse título, quando lá em Mateus 24:30 ele diz, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, olha a semelhança. Todos os povos, eu estou lendo agora em Mateus, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Agora para um pouco, para pensar uma coisa muito importante. É fato, e eu já mencionei isso de alguma forma aqui, que a proximidade da dor, a vivência dos sofrimentos humanos, quando os nossos olhos testemunham mazelas humanas, com frequência, muitos de nós somos levados a nos perguntar, onde está Deus? Para muita gente, o simples fato da existência do mal atesta contra a existência de um Deus amoroso e todo-poderoso. Irmãos, é fato que seria muito bom se nós vivêssemos no mundo onde nós não convivemos com corrupção humana, que degrada. Esses tempos de pandemia, e repetitivamente a gente tem falado isso aqui, eu fico pensando até onde vai a maldade humana de um sujeito, ou de uma pessoa, de uma mulher, seja quem for, que tem a capacidade de lucrar com a morte de alguém. Licitações ou compras fraudulentas e superfaturadas de respiradores mecânicos. A criatividade perversa de quem rouba vacina para vender para quem não sabe esperar. E há quem diga que desse que roubou vacina ainda aplicou soro fisiológico. É a maldade da maldade da maldade.
Aí você e eu, pecador, deve estar pensando assim, alguns de nós, mas mereceu, né, pastor? Irmãos, esse é o mundo que a gente vive. E Deus sabe disso. Mas é importante que você saiba de uma coisa. Se a sua pergunta é, e aí? Deus não vai fazer nada? Esse mal podia acabar assim, no estalar de dedos divinos. Deus já fez algo. Logo depois da queda, quando a gente é arrancado da presença de Deus e o pecado entra na nossa natureza, há um plano eterno e declarado que o Filho do Homem pisaria na cabeça da serpente. O plano divino é que haverá o dia da restauração. E eu sei que a nossa alma geme e deve gemer na expectativa onde todos esses males cessarão. O fato é que eu e você fomos arrancados desse jardim. Mas um dia nós voltaremos para ele. Entenda uma coisa, tudo o que o pecado tirou e gerou em nós, será revertido. Mas para que isso aconteça, a solução estava nas mãos do Filho do Homem. A nossa cura, ela é fruto do seu sacrifício. A nossa vitória advém da sua derrota na cruz. O nosso consolo passa por suas lágrimas do Getsêmani. A nossa redenção é alcançada pelo seu sangue. Os dias são maus. Dores tendem a nos aprisionar, a nos desanimar e a tirar a nossa esperança. Essa semana, eu tenho dito para vocês, fui a mais um velório, na terça-feira. Mãe da nossa irmã Késia. Hoje, foi sepultado o pastor Sabino. Aqueles irmãos que não o conhecem, foi pastor aqui na primeira IPT, por 22 anos, eu acho. Novo. 62 anos de idade. Vítima da Covid. As pessoas estão indo embora. Não há um semáforo aqui de Taguatinga e região que não tenha um pedinte. Alguém desesperado atrás de um trocado. Aí, quando eu olho tudo isso, o meu coração fica dizendo, não está certo. A sensação é essa, não está certo um netinho perder o avô. Não está certo uma mulher ficar viúva, não está certo uma criança perder o pai. Não está certo uma pessoa mendigar o pão para comer. Não está certo a criança que é violentada. Não está certo quem tira o dinheiro para salvar vidas, para enriquecer do fruto da sua malignidade. Não está certo. Está errado. Eu sei que está. Mas o veredito foi dado. E ainda que hoje eu e você tenhamos que ver, sentir
experimentar, seja qual for a dor, a decepção, a desarmonia, o luto, a falta do pão, do emprego, da esperança. A mensagem de Daniel para mim e para você é: Deus está no trono e deu toda a autoridade a Jesus de Nazaré. E Ele vem contra toda a iniquidade, conforme o versículo 25 diz, que aquele chifrinho maligno, que era a representação de um desses reinos perversos, esse reino magoará os santos do Altíssimo, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Sim, nós vivemos em um mundo onde há bestas, monstros, onde há malignidade, perversidade. Mas quando Daniel olha para o ancião de dias, ele chama o Filho do Homem e dá a ele domínio, glória, reino, para que os povos e nações, homens de todas as línguas o sirvam e o seu domínio seja domínio eterno. Ele é o Rei único e verdadeiro, o resto é passageiro. Você lembra de Jesus, depois de ter vencido a terrível morte, no Evangelho de Mateus, ante os seus discípulos assustadíssimos com o Cristo ressurreto, e antes do Senhor dar a eles a grande missão, o Senhor Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ele é o Filho do Homem, na visão de Daniel. Irmãos, é fato que hoje o reino de Cristo é espiritual e não foi plenamente estabelecido em nosso meio. Como eu já disse, o mundo ainda jaz no maligno. Mas eu quero dizer para você que os dias da perversidade estão contados. A linguagem do versículo 25 é por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que isso quer dizer? Um tempo indeterminado. O Filho do Homem veio frágil, encarnado em um bebê, adormecido na manjedoura. O Filho do Homem cresceu como um menino do vilarejo de Nazaré, da pobre Galileia. O Filho do Homem exerceu o seu ministério entre dores e privações e não tinha sequer onde recostar a cabeça. O Filho do Homem foi traído pelos seus, deixado sozinho. O Filho do Homem, mesmo sendo o Rei do universo, recebeu como símbolo máximo de chacota uma coroa de espinhos e cusparadas na sua face. O Filho do Homem padeceu morte cruel e sangrenta, dolorosa. O Filho do Homem foi crucificado entre ladrões, sepultado num túmulo emprestado. Mas o Filho do Homem voltará. Mas dessa vez ele não vai esconder a sua majestade. Aquele que veio como um servo, morreu como um ladrão, voltará como juiz para julgar todos os povos. O Filho do Homem voltará para vindicar o sangue do justo. O Filho do Homem virá para estabelecer um reino de justiça e devolver para nós tudo o que nos foi tirado. A separação entre Deus e o homem não haverá mais. Os corpos
mortais que padecem e que vão para a tumba ressuscitarão em glória e beleza divina e perfeição que nos será dada por Ele. O Filho do Homem estará diante de nós face a face, e nós seremos chamados para viver em novos céus e nova terra. E o Filho do Homem, não importa quem seja, ministro do STF, presidente da República, ateu, seja lá o que for, querendo ou não, se dobrará diante dele toda língua, conforme diz Filipenses, todo joelho no céu e na terra, e todos os anjos malignos das hostes do diabo declararão que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a minha única esperança. E nós, que por Ele vivemos, e por Ele morreremos, um dia com Ele reinaremos. Olha o que diz o verso 27, para a gente encerrar. O reino, o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os seus domínios o servirão e lhe obedecerão. O reino e o domínio e a majestade debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Sabe o que diz o apóstolo Paulo? A 2 Timóteo, capítulo 2, fiel essa palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. E se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Essa é a promessa. E aqui eu quero concluir, diante desses 3 cenários, chamando a sua atenção para uma reflexão muito importante. Irmãos queridos, você está aprendendo alguma coisa com essa pandemia? Essa pandemia está gerando em você alguma reflexão? Essa pandemia está ensinando lições divinas para você? Sabe qual é o meu pesar? E aqui eu abro meu coração com você. Sabe qual é o meu pesar? Eu me lembro que, conversando com um amigo, eu comentei isso aqui alguns domingos atrás, quando eu tive a notícia da morte daquela menina de 23 anos de idade. 23 anos de idade, Covid. Como é difícil olhar os pais na beira de um caixão, os pais quase desfalecendo. E eu me lembro conversando com esse amigo, dizendo, cara, o que é isso? É juízo de Deus. A gente falava o quanto que nós vivemos num momento, gente, nós somos fruto de uma geração que não sabe mais viver com a dor. A gente ganhou expectativa de vida, desenvolvimento da ciência. Eu tenho 43 anos, às vezes eu penso que tenho 23. Não é verdade assim também, não. Dizem que os 60 é os novos 40, então o 40 deve ser os novos 20. A gente vive mais, estamos saudáveis. Aí, de repente, vem uma pandemia e joga no chão toda a nossa arrogância. Onde está você? Ciência, pesquisa, sabedoria humana, tecnologia. Quem é que manda nesse mundo? Mas a gente está aqui vivendo a nossa boa vidinha, desacostumado com os reveses da vida, com a nossa comidinha, o conforto das nossas casas, que sim, eu acredito que tudo isso seja um fruto da graça de Deus. Mas o meu coração, quando olha e vivencia uma situação como essa, a perplexidade.
E aí, você está aprendendo alguma coisa? A gente que vive nesse mundinho da internet, que acha que o mundo é uma foto de um pratinho bem elaborado e os pezinhos estendidos na praia. Eu já tirei foto assim, tá, gente? Pezinho estendido na praia é bom, mas, meu Deus do céu, a vida é muito mais do que isso, e a gente não está aprendendo, e a gente está dizendo, vamos viver intensamente, todo dia, como se não houvesse amanhã, e a pandemia está me chamando para dizer, ei, você é pó. Humilhe-se diante do Criador, porque eu não tenho em mim nem sequer a capacidade de sustentar o próprio ar que eu respiro. Você está entendendo isso? Você está conseguindo realinhar os seus valores? Você está entendendo que a nossa estrutura, ela é diminuta demais, pequena demais, frágil demais, para qualquer intenção de ser arrogante? Será que a gente está aprendendo alguma coisa com tudo isso? A duras penas. Irmãos, o meu convite a você é, não jogue fora. A gente precisa aprender de novo a olhar para o alto. Não desperdice essa oportunidade. Entende que essa vida aqui, por melhor que seja, e tudo que a gente tem de bom é fruto da graça divina, da bondade de Deus para com as nossas vidas, mas entenda uma coisa, isso aqui passa, é sopro. Voa. Há quanto tempo a gente já não ora mais dizendo, Maranata, vem Jesus? Você é daqueles que almeja a glória, o céu? Você é daqueles que olham para o alto e entende que nós somos passageiros e peregrinos nesse mundo? Você é desses que entende que a gente vai um dia comparecer diante do tribunal de Deus? Você é desses que deseja que todas essas dores passem? E que o Senhor regenere esse mundo e essa vida? E a gente seja encontrado por aquele abraço eterno e dos nossos olhos serão enxutas todas as lágrimas? Eu desejo esse dia. Porque esse dia vai ser o melhor dia das nossas vidas. Para os remidos, um dia glorioso. Para os perdidos, um dia tenebroso. Vamos pensar nisso. E vamos aprender com tudo isso. Hoje eu pedi para os irmãos da equipe de cânticos, eu queria, antes da gente orar, a gente vai cantar mais uma vez o Autor da Minha Fé, para a gente se lembrar um pouco, e olhar um pouco para frente, e olhar para esse dia glorioso, esse dia glorioso, Vamos ficar em pé, e vamos entoar esse cântico. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte
virá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos teus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará, voltará, e enfim, por isso eu canto glórias, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem assentar-se, irmãos. Glória ao Senhor, o autor da nossa fé. Irmãos queridos, Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana bendita. Aos nossos irmãos que nos visitam, sejam muito bem-vindos entre nós. Eu aqui encerro fazendo aquele pedido que é sempre difícil para mim. Vai embora. Ai, como eu nunca me imaginei falando assim, né? Vai embora, irmão, depois que o culto acabar, isso é tão difícil. Sabe, a gente está querendo se proteger, a gente ainda vive dias muito difíceis, e que o Senhor tenha piedade de nós. O nosso consolo é que Ele é soberano e Ele é o autor da nossa fé. Nenhum dia das nossas vidas foge do controle desse Deus soberano. É por isso que a gente pode louvar e agradecer por esse autor da nossa fé. Deus abençoe sua vida. Puxa, eu pedi para você sentar, você se incomodaria se eu pedir para você levantar de novo? Pedi para o pastor Márcio orar e impetrar sobre sua vida a bênção do Senhor. Que o Senhor fortaleça cada um de nós. Lembre de orar pela família da Késia, família do pastor Sabino, família enlutada, que viverá certamente dias difíceis, mas o Senhor e o Espírito Santo é dono do consolo.